a gente está num período de celebração nessa casa. A gente está vindo de alguns meses, para ser mais específico, os 2 últimos bem duros. Mas no final, nessa reta final de novembro, Deus trouxe o direcionamento para o apóstolo, na semana passada, da gente começar a celebrar por tudo que tinha acontecido esse ano, por tudo que houve de avanço durante esse ano. E não ficar preso às batalhas em si, à dificuldade que esses últimos meses nos impuseram. E aí ele me falou, vai nessa linha de celebração, e o culto, para você que está aí pela internet, não teve aqui, a gente, desde o início do culto, está se preocupando mesmo. Não vou dizer se preocupando em celebrar, porque senão não é uma celebração genuína. Mas a gente está celebrando desde o início do culto. A gente tem aprendido a fazer isso. E aí eu fui diante de Deus para ouvir do que Ele tinha. Confesso que foi bastante complicado, porque eu sou vizinho de um bar. O pessoal aqui, eu já reclamei várias vezes desse bar, que durante a noite eles fazem muito barulho. Esse final de semana eles resolveram fazer algum churrasco no domingo à tarde. Então eu preparei a mensagem ao som de Alcione, Zeca Pagodinho e essas coisas bem legais. bem para ajudar na conexão. Mas quando o apóstolo me disse para falar sobre a questão da celebração e tal, o Espírito Santo me fez uma pergunta. Qual é o motivo da sua celebração? Qual é o motivo da sua festa? E eu acabei de falar que a gente está passando por dias difíceis, mas então não se prenda a esses dias, não agora. O que geralmente faz com que você festeje? O que provoca em você o desejo de celebrar, o desejo de se alegrar? Existem datas que a gente separa para celebrar. Aniversário, quando nasce um bebê, casamento, e uma série de coisas. Ou mesmo quando um período difícil fica para trás, como é o período que a gente está vivendo agora. A gente está deixando para trás uma fase complicada e se preparando para iniciar algo novo. A gente não está no clima de final de ano, meu Deus, estou louco para esse ano acabar, mas a gente está com uma expectativa, é algo diferente. A gente está com uma expectativa por algo que está por vir. E todos nós, se não todos, a grande maioria dos que estão aqui, a gente também tem um momento de alegria, que foi onde Deus começou a me falar, que é a alegria da salvação. A salvação é algo que alegra o coração de cada um de nós. A Bíblia fala em Lucas que há festa no céu quando o pecador se arrepende. É algo tão sério, é algo que alegra tanto, que o céu festeja isso. E nós também festejamos. Eu, particularmente, fico muito feliz com isso, só que a gente fica mais feliz quando a gente mesmo é salvo, né? Quando a gente é salvo de alguma situação. E eu fui procurar na Bíblia alguma situação, alguma passagem que tivesse isso, e eu fui parar no Salmo, não precisa abrir, eu só vou ler 3 versículos do Salmo 35. Davi falando com Deus. Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que eles mesmos abriram, para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Aqui Davi está falando, quando o período difícil acabar, quando os meus inimigos tiverem todos sido destruídos, eu vou me alegrar por ter sido salvo. E aqui ele está falando salvo de um período de guerra, de dificuldade. Mas trazendo isso para a nossa realidade, nós nos alegramos quando nós somos salvos, e salvos do pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e necessitam da glória de Deus. Quando isso nos alcança, nós nos alegramos. Eu não sei você, mas quando eu percebi a transformação que estava acontecendo na minha vida, eu me alegrei. Quando a gente percebe que a vida não é só aquele mundinho que a gente achava que era, que a gente achava que estava tudo perdido, mas não estava, que o vício não tinha como vencer, mas aí eu sou salvo e descubro que Deus pode, sim, me ajudar a vencer o vício. Eu descubro que nele o meu casamento pode ser restaurado, que o meu filho, se for alcançado, pode ter a vida transformada, e assim vai. E essa salvação produz alegria em nós. Só que essa alegria, e aí é o que o Espírito começou a me falar, é que a gente se acostuma com ela. E aí eu me acostumo com o fato de ser salvo. Eu me acostumo com o fato de ser diferente. Eu sou diferente porque eu vejo as pessoas enfrentando alguns problemas com bebida, com isso, com aquilo, e eu não tenho mais, e eu já fui salvo, e o Senhor já me alcançou, e comigo o negócio é diferente.
Só que a gente se acostuma com isso, aí a gente deixa de valorizar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor enquanto corpo, enquanto igreja, simplesmente porque a gente está acostumado, simplesmente porque não mexe mais com a gente, porque um apelo ser feito no culto e uma pessoa vir e se converter ao Senhor e aceitar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso não mexe mais comigo ou com você. A gente não vibra por isso. A gente até sabe religiosamente, como eu já disse, que há festa no céu. A gente talvez se lembre do dia que a gente tomou essa decisão também, mas a gente não consegue se alegrar pelo outro, a menos que esse outro seja alguém com quem eu tenho intimidade. De um jeito ou de outro eu estou sendo afetado. Eu sei que a vida de alguém do meu ciclo social, alguém que eu quero muito bem, a vida dessa pessoa está sendo alcançada e vai ser transformada. Ótimo, isso é muito bom e eu me alegro por isso. Mas a gente vem aos poucos perdendo a alegria de ser salvo. E eu me lembro que um dia eu ministrei na escola dominical e tinha um ônibus saindo da boate aqui com um monte de homossexuais, de lésbicas, de gays e asterisco, ponto asterisco. E a galera estava indo para uma festa em São Paulo. E eu lembro que eu estava ministrando a palavra e eu olhei lá para fora e eu falei de algo que depois a Z pegou a palavra e falou a mesma coisa. Ela falou assim, a única diferença entre nós e eles é o fato de Deus já ter nos alcançado. É só isso. Só que a gente só volta o nosso foco para isso quando a gente está diante de uma situação dessa. Quando a gente vê algo muito drástico na nossa frente. Quando a gente vê algo que a gente olha e gera impacto. Aí você fala assim, ainda bem que Deus me alcançou. Ainda bem que Deus me alcançou. Mas o nosso dia a dia não reflete isso. No dia a dia eu não mostro que eu estou feliz, eu não celebro no dia a dia por já ter sido salvo, por já ter sido encontrado por Ele. Algumas semanas atrás, a gente com isso tudo, o que Deus me falou é que a gente vai perdendo o impacto. Ser salvo é algo que gera impacto na nossa vida. Gera uma mudança instantaneamente. Na apostila do discipulado tem uma palavra, que quando está falando de salvação, que eu acho muito legal, que fala de ser regenerado. E aí, poder explicar para alguém que está chegando, que ele está sendo gerado de novo, com uma natureza nova, eu acho que é uma forma bem didática. Mas aí, aos poucos, a gente amadurece nessa natureza nova, e aí a gente acostuma. A gente vai perde o impacto aquilo. Algumas coisas já foram transformadas na nossa vida, outras não foram e a gente acha que não vão ser também, e vai parando por ali. Há 2 semanas atrás, Deus me deu uma palavra, e quando eu falo uma palavra não foi uma mensagem, foi uma palavra só, que Ele falou a palavra restabelecer. E eu fui procurar o que era o que era não, porque restabelecer é bem simples, é você estabelecer algo de novo, já estava estabelecido e precisa ser restabelecido. E aí, eu fui buscar na palavra isso e o texto que eu achei que era bem alinhado, que Deus confirmou que era daquilo que Ele queria falar, era Jó. Abre sua Bíblia em Jó 8, por favor. Jó 8. Jó 8, a partir do versículo 5. Jó 8, 5. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Só até aqui, só até o versículo 7. Quando eu me deparei com esse versículo, de primeiro eu falei assim, beleza, então restabelecer é eu ser mais íntegro, é ser mais puro. Só que isso aqui, para quem conhece a história de Jó foi um cara que ele estava na dele lá sossegado, e Deus vai até o diabo e fala assim, você já observou meu servo Jó? Não existe ninguém na terra tão íntegro como ele. E quem está falando isso aqui com Jó, no primeiro momento quando eu li esse versículo, eu até fiquei assim mesmo. Eu falei, então eu tenho que ser mais íntegro e mais puro, porque aí Deus vai restabelecer algo na minha vida. Mas eu falei assim, deixa eu entender o contexto disso aqui.
Um amigo de Jó tinha vindo para Jó e falou um monte de coisa com ele. Jó, você tem que mudar isso, você está sofrendo por isso, por aquilo outro. Porque Deus vai diante do diabo e fala assim, você já observou que não tem ninguém tão íntegro como Jó? E aí o diabo fala assim, ele é assim porque você dá tudo para ele. Aí Deus fala, então pode tirar que você vai ver que ele não vai ceder por isso. E aí Jó não cede mesmo, de fato. Só que os amigos de Jó, quando veem que tudo na vida de Jó tinha se acabado, os filhos tinham morrido, as riquezas todas tinham acabado, Jó já estava cheio de ferida, e aí os amigos dele começam a ir diante dele e tentar encontrar razões para o que ele estava passando. E aí Jó fala, mas não é isso, não é por isso e tal. E aí esse amigo aqui especificamente, ele começa a ir diante de Jó e fala assim, cara, mas você tem que ser ainda mais puro e mais íntegro. E aí Jó uma hora fala com ele assim, olha aqui, você quer saber de uma coisa? Deus decidiu pesar a mão sobre mim, e não tem homem nenhum na terra que possa fazer nada. Ele que decidiu. Jó começou a olhar em volta e falou assim, eu já sou íntegro, eu já faço desse jeito, eu já faço aquilo outro, eu já faço isso aqui, já faço aquilo ali também, e não resolveu ainda. E a gente às vezes fica do mesmo jeito que Jó estava. A gente já conhece a Deus, já está salvo, já fui salvo, já estou aqui, já conheço. Só que como eu falei, a gente se acostuma com a salvação e eu não consigo mais me alegrar em ver alguém que eu não conheço, em ver um estranho sendo salvo, porque se eu não sei a história do cara, eu acho que talvez porque a gente meça assim, é do que o cara está sendo salvo, né? Esse cara eu conheço, eu sei que ele tem um histórico complicado, ele está sendo salvo, glória a Deus. Aí chega um outro, aí que você não conhece, fulano está sendo salvo, mas aquilo não mexe com você. Não mexe comigo. E a gente deixa isso se perdendo, e aí eu começo a precisar de coisas para celebrar. Eu preciso ter um motivo para celebrar, porque só a salvação, só entre aspas, não é o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso conquistar alguma coisa. Eu preciso trocar de carro. Eu preciso aumentar o salário. Eu preciso ter alguma coisa. Eu preciso casar. Eu preciso ter um filho. Eu preciso ter algo que me dê alegria. Porque só a salvação não é o suficiente. E Jó uma hora começa a falar assim, mas eu já fiz tudo. E não tem mais o que fazer, eu já fiz tudo, Deus resolveu que vai pesar a mão sobre mim, que eu vou sofrer, ninguém consegue mudar a opinião dele. Jó uma hora chega a falar assim, eu estou doido para isso acabar e ele me matar logo, para resolver o problema. E a Bíblia fala que mesmo tendo falado isso, Jó não pecou, em nenhum momento. E aí, há uma coisa que Deus começou a me falar, de uma diferença entre Jó e Paulo. E aí é onde eu vou entrar efetivamente na mensagem. Abre sua Bíblia em Atos. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 14, do 15 e depois do 16. Mas abre em Atos 14. Eu estou estudando o livro de Atos já há alguns meses, acho que há uns 2 ou 3 meses. E o livro de Atos fala do início da igreja, da expansão da igreja. E aí, depois que Paulo é alcançado, começa a falar também da participação de Paulo nesse início, de algumas viagens que Paulo faz. E aí Paulo passa por vários lugares onde ele é expulso desses lugares, onde as pessoas... E é muito engraçado, porque tem uma passagem, em Atos 14 mesmo, aí onde a gente vai ler, eu não vou ler toda ela, que Paulo chega numa cidade, ele tinha acabado de ser expulso de um lugar, ele chega numa cidade e ele encontra um paralítico nessa cidade. Aí ele encontra fé nesse paralítico para que ele fosse curado, e manda esse paralítico se levantar, ele é curado, e as pessoas daquela cidade onde ele estava, adoravam a Zeus. E aí elas começam a falar assim, esse cara é o próprio Zeus. Fala dele e de Barnabé que estava com ele, dá o nome de um outro para Barnabé lá, e começam a adorar os dois, a entregar oferenda para os dois. E a Bíblia fala que eles estavam tendo dificuldade em conter a multidão, porque a multidão queria ofertar, fazer oferenda, como se eles fossem enviados dos deuses que eles serviam. E aí Paulo e Barnabé, numa atitude bem drástica, se colocam nus diante da multidão e falam assim, olha para mim, eu sou igual a vocês.
Não sou filho de Deus nenhum, sou homem igual vocês. Ele tira a roupa, se coloca lá e fala assim, não tem nada em mim que você não tenha. Não é por causa desse Deus que você está falando. Aí Paulo começa a falar, mas a Bíblia diz, a gente vai começar a ler daí, 14 a partir do 19, vamos ler do 19 ao 22. Vamos ler o 18. Apesar dessas palavras, apesar de Paulo se expor, se colocar nu, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Antioquia e Icônio foram duas cidades onde eles tinham passado antes e tinham sido expulsos de lá também. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Abrindo um parênteses, essas três cidades, Listra, Icônio e Antioquia, foram cidades onde eles tinham acabado de passar. E aí a gente viu aí que eles chegam numa outra cidade, vão para Derbe. Em Derbe, depois que Paulo se recupera de ter sido apedrejado, ele fala assim, cara, vamos voltar. Eu fico imaginando se eu andasse do lado de Paulo, eu falasse assim, cara, não vou voltar. A gente foi expulso de lá. Você foi apedrejado, você quase morreu e a gente vai voltar para lá? E Paulo fala assim, vamos voltar, porque é necessário passar tribulações pelo reino. E isso aqui, essa palavra Deus me deu na semana passada, eu dividi isso com o pessoal da adoração no discipulado, da diferença entre Jó e Paulo. E aqui eu quero, como eu falei, é nessa parte de Paulo que eu ia começar a falar do que Deus tinha me dito acerca da mensagem. Jó foi um cara que o tempo inteiro ele ficou olhando para ele. Eu já sou íntegro, eu já faço isso, eu já faço desse jeito. Isso que você está falando para eu fazer, eu já faço. Isso aqui eu também já faço. Eu sou um cara padrão, eu faço tudo. E uma hora Deus vai resolver o meu problema. Uma hora Deus vai me matar, isso vai acabar. Uma hora Ele vai tirar a mão dele. Mas uma hora Deus vai fazer algo para mim. Ele não vai me deixar desse jeito, porque eu já faço tudo o que eu tinha que fazer. E a gente às vezes se coloca diante de Deus assim. E a gente fala, olha, a gente está passando por um tempo de batalha na igreja. Tá mesmo. Lá no trabalho está difícil. Eu não estou feliz com o meu chefe. Está difícil para captar cliente novo. Está tudo complicado. E o foco sempre são as minhas coisas. Sempre sou eu. E eu sempre vivo esperando a hora que Deus vai resolver tudo. E aí eu vou me alegrar de novo. E aí eu vou celebrar de novo. Ou quando muito eu resolvo seguir o que o apóstolo está falando e vou dar uma de louco, está tudo desvirado na minha vida, mas eu vou celebrar assim mesmo. E aí a gente tenta dar aquela resistida e fala, não, eu tenho que celebrar pelo menos no culto. E aí celebra no culto de domingo e na segunda continuam as tribulações, sua mentalidade não foi mudada, você pulou um monte no culto de domingo, está com dor na perna, porque está fora de forma, ficou pulando um monte. Eu sei porque o pouquinho que eu pulei algumas vezes que eu não estava tocando, no outro dia a perna estava doendo. E aí, da segunda-feira, a situação não mudou ainda, e você continua esperando Deus fazer algo para que você se alegre. Ou você chegar de novo no culto e receber uma palavra de motivação. E aí a gente constantemente vê os mensageiros subindo aqui, vê os pregadores, nossa, mensageiro agora, eu falei bem batista. A gente vê os pregadores subindo aqui e falando assim, olha, que nós vamos e tem que conseguir. E o Kiko passou esse final de semana falando da intensidade, a gente não tem intensidade. A gente tem que fazer, às vezes as palavras se tornam verdadeiras palestras motivacionais, porque tem que ficar dando corda. Não, celebra a si mesmo, celebra, pula, vibra. E aí tem que ficar encorajando e tem que colocar aqui alguém que tenha desenvoltura para ficar cantando e pulando. Eu não tento fazer isso, senão eu vou pisar no violão e cair lá. Mas a gente tem que ficar tentando motivar para que a igreja pule, para que participe, porque eu estou esperando Deus resolver as coisas, para que eu possa celebrar, e Ele vai resolver as minhas coisas. E como eu disse, é uma diferença de Jó e Paulo, porque Paulo vira e fala assim, eu vou voltar para lá, porque o foco da brincadeira não sou eu. Eu fui apedrejado, eu fui expulso de uma cidade, eu fui apedrejado em outra, mas eu vou voltar porque pelo reino eu preciso passar tribulação. O foco não é ele, o foco não sou eu, o foco não é você, o foco é o reino.
quando eu começo a entender que o foco é o reino, e isso não é um discurso, porque nessa casa isso já tem sido ensinado já há algum tempo, a gente já tem fundamentos disso, já não estou falando nenhuma novidade. Quando a gente começa a entender isso e permite que isso se torne verdade em nós, as coisas mudam de figura. E aí você entende que está passando tribulação, mas o foco não é você, o foco é o reino. O foco é o reino. Aí você entende que não está tudo do jeito que eu queria, mas eu posso celebrar assim mesmo, porque o foco é o reino. E é interessante, porque esse reino é um negócio bem diferente. Nesse reino, a gente já ouviu isso aqui também algumas vezes, nesse reino, se você quer ganhar, você deve perder. Se você quer crescer, você deve diminuir. E assim vai. Mas esse reino tem um negócio bem legal, que é o que Deus me falou no texto de Atos que eu estou estudando essa semana, que é Atos 15. E a única coisa que eu tinha quando o apóstolo me falou para pregar, é que eu sabia que Deus ia falar disso. Abre em Atos 15 aí, está logo aí do lado, vamos ler alguns versículos, do 1 ao 5 primeiro. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Agora vamos ler o versículo 5, vai falar basicamente a mesma coisa. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Aqui, deixa eu explicar. O evangelho tinha chegado aos gentios, não estava mais só com os judeus. A igreja estava crescendo e tinha chegado aos gentios. Para contextualizar, se você não entende nada disso, Deus separou o povo de Israel para ele. Quem era da linhagem do povo de Israel era judeu, e o povo acreditava que só aquele povo tinha direito à mensagem do Cristo. E aí eles começam a pregar para quem não era judeu, para quem era gentio. E aí os gentios começam a receber essa palavra, e aí eles começam a discutir, porque um sinal dessa aliança que eles tinham com Deus, os judeus tinham lá atrás, lá na época de Moisés, como a gente leu, era a circuncisão. E aí eles começam a discutir se iriam ou não circuncidar os cristãos gentios. E aí fica aquela discussão, e o que Deus me falou é que essa discussão pela circuncisão, isso simboliza uma estrutura. Havia uma estrutura querendo ser implantada na igreja naquele momento. Uma estrutura religiosa, de eles têm que fazer isso para cumprir a lei de Moisés, para ser considerado cristão. E aí os discípulos de Jesus, os caras que tinham andado com ele, Pedro é um que levanta e defende isso de uma forma bem enfática, eles começam a falar que não. Vamos ler o argumento de Pedro aí. No versículo 8. Deus conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma, entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aqui Pedro está falando assim, não tem estrutura. Não tem estrutura. Não é do jeito que você acha que tem que ser. Não é porque lá atrás eles se esforçaram para seguir uma regra, e ele fala que nem eles, nem os antepassados, nem ninguém conseguiu seguir. Não é porque a gente veio baseado naquelas regras que até hoje tem que ser pelas regras. Não é assim que funciona. E aí, trazendo isso para a gente hoje, não tem estrutura. E talvez você está aí, mas eu vou me alegrar quando tal situação na minha vida tiver sido resolvida. Não tem estrutura. Ou você ouve alguém subir aqui e dar um testemunho, e aí a pessoa fala assim, vou pegar um exemplo do Gleison ontem, que falou que dá o dízimo do que ele gostaria de ganhar e não do que ele ganha. E que ele vai testando isso, aí de repente você está com uma situação financeira complicada, você fala assim, eu também vou fazer isso. Porque se deu certo com o Gleison, vai dar certo comigo. E aí a sua motivação é repetir uma estrutura. E nesse reino não existe estrutura. Deus não está preocupado com padrão. Deus está preocupado com a minha individualidade e com a sua. Com o meu coração e com o seu coração. Com o entendimento que eu tenho desse reino ou não. Mas a estrutura é um negócio engraçado, porque Paulo estava nessa discussão aqui, e a gente vai ver agora que Paulo uma hora começa a falar da estrutura.
um outro exemplo de não ter estrutura que eu acabei esquecendo de anotar e eu lembrei agora. Hoje pela manhã, quem estava aqui ouviu a profeta Suzana falar sobre a mente de Cristo e falar que Deus dava habilidades especiais. Por exemplo, Noé não era engenheiro naval e Noé construiu a arca. E aí, o que Moisés tinha nele que fez com que ele abrisse o mar era inspiração do Espírito. Ou seja, se mover nesse reino, se mover no reino de Deus, não é algo que está preso à estrutura. E eu comecei falando de Jó, do foco na vida dele mesmo, e aí entrei falando de Paulo, quando ele fala do reino. Então fique ligado nisso. Comece a olhar para você, se você ainda está lutando muito no âmbito pessoal. Eu estou te convidando para viver o sobrenatural, sim. Estou falando com você que a gente pode sim viver coisas diferentes, mas isso exige que você esteja no reino. Mas esse reino não tem estrutura. Não é porque alguém faz de um jeito. Eu percebi que as mulheres dessa igreja, todas têm o cabelo curtinho, elas rasparam a cabeça, então eu também vou raspar a minha, porque senão Deus não vai fazer na minha vida. A Zê casou depois que raspou a cabeça, a Camila também, e a Stephanie também, então, se eu quero casar, tem que raspar a cabeça. Está aí a chave. Não tem estrutura, não tem padrão. Não é isso. É algo que Deus traz, é uma revelação que Ele traz. Só que as estruturas também são importantes. Por que são importantes? Vamos ler aí já o 16. No capítulo 16, versículos 3 e 4. Eles vão viajar de novo para outra cidade, e aí Paulo e Silas vão chamar Timóteo para ir com eles. Paulo, querendo levar Timóteo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. As leis, as decisões que eles tinham tomado, era exatamente a decisão de não seguir a estrutura. Eles tomaram essa decisão depois que Pedro deu esse argumento. E aí é engraçado você ver assim, os caras estavam se preparando para ir falar, para não seguir a estrutura, mas eles seguem a estrutura antes. Porque o homem e o mundo que eu e você precisamos tomar o governo, que Cristo quer tomar o governo através de mim, de você, colocando melhor a frase, esse mundo exige estruturas. Eu posso ser inspirado pelo Espírito tanto que eu quiser, mas se eu não tiver um bom currículo, eu não vou ter um bom emprego. E aí eu posso ficar aqui, que eu vejo o fulano subir lá em cima e falar de prosperidade, e vejo o tanto que ele está próspero, o tanto que Deus está fazendo. Deus faz na vida dele e não faz na minha. Faz na sua porque você não respeita as estruturas. E eu não estou falando de estrutura do reino. O reino não tem estrutura. Eu estou falando que a gente, às vezes, quer espiritualizar algumas coisas que são princípios de justiça. É justiça de Deus você ter um cara com um currículo muito bom e esse cara ter um emprego bom, independente dele não ter caráter. Independente dele não entender de reino o que você entende. É justiça de Deus. O cara se esforçou, batalhou, estudou muito, sofreu no emprego e esse cara tem um emprego bom. Esse cara não conhece Deus, ele não conhece o reino. Aí você acha que você conhece o reino, você tem um pseudo-currículo, um pseudo-emprego, mas você quer ter um emprego do nível daquele cara, só porque você conhece o reino. E não é assim que funciona. As estruturas lá fora precisam ser respeitadas. Diante de Deus, não. Como eu disse aqui, não. Eu não tenho que seguir estrutura para viver o reino, para viver o que o reino tem. Mas lá fora, e a gente vive nesse mundo, e a gente fala de exercer o governo de Cristo nesse mundo, eu preciso sim respeitar as estruturas. Vamos continuar avançando. Tem algo bastante interessante, que logo nessa viagem aí de Paulo, Silas e Timóteo, acontece uma passagem bem conhecida, que é quando Paulo e Silas são presos. Não vou ler a passagem. Paulo e Silas são presos porque uma mulher era adivinha, e o pessoal tirava dinheiro dela por causa das adivinhações que ela fazia. Tirava dinheiro com ela, né, não dela, por causa das adivinhações que ela fazia. E aí Paulo e Silas repreendem o demônio que estava nela e vai embora daqui. E aí ela deixa de adivinhar e os caras ficam muito bravos porque cortou a fonte de renda deles e manda prender Paulo e Silas. E aí eles são presos. Vamos ler aí no 29. Na prisão acontece algo bem interessante também, que a gente não vai ler, no 29 isso já aconteceu, que presos, Paulo e Silas começam a adorar o Senhor e a prisão se rompe. As cadeias se rompem, eles estavam presos, algemados, as algemas caem, e aí acontece um terremoto. Isso também é uma passagem bastante conhecida, eu só estou falando rapidinho para se alguém não sabe do que é. E aí, nesse cenário, o carcereiro que estava lá de guarda naquela noite, ele sente o terremoto,
O terremoto vem, as cadeias se rompem, e ele pega a espada e prepara para se matar, porque ele fala assim, eu vou morrer, todo mundo vai fugir. E aí Paulo grita para ele e fala, não faz isso não, ninguém fugiu. Vamos ler aí a partir do 29. Atos 16 ainda, 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui eu volto a falar de novo do que eu tinha falado lá atrás, do que eu li no Salmo, né? A salvação produz alegria. A salvação é algo que deveria fazer com que eu e você entrássemos sim em momentos de júbilo, que a gente se alegrasse por isso, que a gente não se contesse por isso. E a gente passou o ano inteiro falando de paixão por vidas, e talvez a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Talvez a gente ainda não aprendeu a se alegrar porque as pessoas estão sendo salvas. Como eu disse, a menos que seja alguém que interfere no meu círculo pessoal, que interfere no meu dia a dia, alguém que eu conheça as batalhas de perto. E aqui é interessante porque, e eu quero falar para você que está aqui, talvez não é salvo, talvez é a primeira vez que você está entrando aqui, o que você tem que fazer para ser salvo? Foi o que o carcereiro perguntou. E Paulo respondeu assim, você só tem que crer, é de graça, é pela graça, é pela graça. Isso, na verdade, teve um preço muito alto, custou o sangue do Filho de Deus, mas esse preço já foi pago. A minha parte e a sua já foi pago. A minha dívida, a sua dívida, já foram quitadas. Eu tenho direito a isso, você tem direito a isso, e nós que já sabemos de tudo isso, que já aceitamos, que o nosso único papel é esse, é eu aceitar esse sacrifício, nós que já fizemos isso, nós temos que nos alegrar por isso. Isso tem que ser algo que mexa comigo diariamente, não quando eu venho aqui alguém me dá um empurrãozinho e fala, cara, você tem que vibrar com isso, a igreja vibra, pula, e vocês não estão fazendo e não estão se mexendo. Não, a salvação, o fato do preço já ter sido pago naquela cruz é motivo mais do que suficiente para que eu e você tenhamos alegria sim, para que a gente ande e celebre sim, independente do que está acontecendo em volta. Só que a gente acaba que foca muito na nossa própria vida, e a gente não consegue ser grato. Não consegue ser grato diante de Deus, porque as coisas não estão do jeito que eu queria que tivesse. Poxa, o que tinha que ser feito por você já foi feito. Já foi feito. Quando Jesus se entregou na cruz, antes dele morrer, a última palavra que ele falou foi, está consumado. Acabou. Acabou. Só que a gente deixa de se alegrar por isso. A gente fica esperando algum momento para poder se alegrar um pouquinho. E a frase que Deus me deu, que foi, na verdade, eu já sabia que eu ia falar da estrutura, como eu disse, que Deus estava me falando disso durante a semana, mas aí hoje Deus me falou dessa pergunta, né, de qual o motivo da sua festa, que eu abri falando disso, que eu falei de casamento, de trocar de carro e tal. Aí eu falei assim, tá Deus, mas não dá para eu fazer a mensagem por aqui, com qual o motivo da festa. E aí Deus me deu uma segunda frase, e o restante do tempo, como eu disse, ao som de Alcione e por aí vai, foi tentando conectar o começo com essa frase que Deus me deu agora. Eu preciso me alegrar no avanço do reino. É essa frase que Deus me deu. Eu preciso ter alegria, eu preciso aprender a celebrar o avanço do reino. E o que é esse avanço do reino? Quando meu foco é o reino, como eu falei de Paulo, que Paulo fala assim, é necessário passar tribulação pelo reino. E aí, quando eu foco nisso e o foco não sou eu, o foco não é o que eu estou passando, o foco não são os meus problemas. Quando eu começo a entender isso, eu vejo que, eu começo a aprender que esse reino não avança pelo que eu estou vendo. O avanço desse reino não é algo que eu estou enxergando, olhando para um lado e para o outro e estou enxergando isso. O avanço desse reino é algo mais especial. Vamos ler aí 16, Atos 16 ainda, 37, versículo 37. Deixa eu falar antes de uma outra coisa, só para contextualizar vocês aí.
Depois que Paulo sai da casa do soldado, voltar a história antes da gente ler o 37, depois que ele sai da casa do soldado, eles voltam lá, e aí o soldado fala com Paulo assim, olha aqui, Paulo, eles vão soltar vocês vão ser soltos. E aí Paulo vira e fala assim, pera aí, eu não vou ser solto não. Aí ele começa a falar de uma coisa que é o que o Espírito começou a ministrar comigo. Vamos abrir aí, 37. É o último versículo que a gente vai ler. Mas Paulo disse aos soldados que eles queriam soltar Paulo e Silas. E ainda fala assim, no 36 antes. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. 37. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Como eu falei, a questão da gente ter do avanço do reino ser algo que me motive, que te motive, que me faça celebrar e que te faça celebrar. Quando eu entendo isso, eu sou capaz de fazer o que Paulo fez aqui. Paulo foi preso. Quando Paulo foi preso, ele podia ter dado a carteirada, né? Eu sou romano. Não me prende não, eu sou romano. Mas Paulo não fez isso. Paulo abriu mão da identidade dele para sofrer pelo reino, que é algo que ele tinha falado lá em cima, que era importante sofrer pelo reino. Ele abriu mão disso. E aí, eu e você, às vezes não fazemos isso. Nós nos recusamos a abrir mão da nossa... A gente canta tanto isso aqui, que ele cresça e que eu diminua. E na prática, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas quando eu faço isso, se eu entender que eu morrer, que eu diminuir e ele crescer, se eu entender que esse não é um processo doloroso, não é para que eu sofra, é para que o reino avance. Se eu entender que quando eu faço isso, o reino avança, eu não faço isso com pesar, eu faço isso celebrando. Eu celebro entendendo que o que Paulo disse, que o meu sofrimento, que a minha perda, está causando o avanço do reino. Quando eu entendo que é o reino que avança e que isso tem que produzir alegria em mim, eu não perco um congresso igual o que aconteceu hoje, e ontem, e sexta, e a gente está desde sexta aqui. Eu não perco, porque eu sei que são dias imprescindíveis para o avanço do reino. Quando eu não estou preso ao que eu estou vendo, eu não fico olhando e falando assim, vou pegar de exemplo a Stephanie e o Gleison, recém-casados, eu não fico olhando e falando assim, olha, eles compraram a casa, agora eles compraram um carro, olha, agora eles estão vivendo o reino, isso é reino. Olha o que está vindo sobre a vida deles. Aí, daí a pouco, já está assim, Deus fez na vida da Stephanie e do Gleison e não faz na minha. Não, e isso não é reino. Isso não é reino. Quando eu entendo que o reino é algo que avança independente disso, eu entendo que em dias como esse o reino avançou. Eu não vi nada. A gente não viu nada. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Só que eu sei que os jovens dessa casa estão saindo daqui com a cultura do reino impregnada neles. Então o reino está avançando. E isso é motivo para que eu celebre, para que você celebre. O reino continua avançando. Mais pessoas vão ser alcançadas. E se eu me dispor a me apaixonar por vidas, isso vai gerar celebração em mim. Eu vou ter desejo por celebrar, porque eu sei que o reino está avançando. Só que eu costumo medir o avanço do reino pelo meu avanço pessoal. Eu costumo medir o avanço do reino pelo que eu já conquistei, pelo que eu já tenho. E não é isso, o avanço do reino se dá quando eu faço como Paulo e abro mão da minha identidade. E abro mão de quem eu sou para entender que eu sou cidadão do reino. E que o avanço desse reino não é igual ao avanço que eu esperava que fosse. Não é do jeito que eu queria que fosse, mas o reino está avançando ainda que eu não vejo. A cultura do reino está sendo implantada. E, meu irmão, a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Esse reino não só está avançando, como ele nunca vai parar o avanço. Não vai parar. Não vai parar. Só que a gente não consegue se alegrar nisso. A gente não consegue vir e celebrar por isso. E essa noite, eu quero convidar você, mas antes disso, deixa eu falar de uma outra coisa. Quero falar primeiro com você que não faz parte dessa casa. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, viu a gente pulando aqui, celebrando. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem problema igual você. Só que alguns de nós já entenderam e os que não entenderam estão aprendendo.
que o avanço desse reino não está ligado ao que a gente tem na mão. Não está ligado ao tipo de problema que eu enfrento. Não está ligado à minha dificuldade amanhã na segunda-feira, a conta que eu tenho para pagar. E o convite que eu tenho para fazer para você nessa noite é se você está afim de se alegrar por algo que você não experimentou ainda. Se você está afim de fazer parte de um reino que, como eu acabei de falar, não vai perder. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho convicção. Se você está afim de ser parte da conquista de algo que vai ser conquistado, eu estou te chamando para viver para viver uma vitória. Para viver uma vitória. Se você está afim de viver isso, e uma vitória que não é sua no âmbito pessoal, mas a vitória de um povo, o avanço de um reino. Se você está disposto a viver isso e você não faz parte disso aqui, eu queria te convidar a levantar sua mão. Tem alguém aqui que nunca ouviu nada disso que eu estou falando aqui, que está assim, cara, eu não sabia que igreja era isso. Eu não tinha ideia de nada disso que você está falando, então eu tentei esclarecer isso um pouco e quero te convidar a fazer isso, abrir mão do seu pessoal, da sua dificuldade sozinho, e entender que ainda isso que você passa tem um propósito específico e que o reino precisa também de você para avançar. Não vou dizer precisa não, porque esse reino vai vencer você vindo ou não, mas ele quer você, é diferente. Deseja que você faça parte. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus e fazer parte? Amém, tem um ali. Tem mais alguém? Graças a Deus. Se alegre por isso, amém? Se alegre por isso. Glória a Deus. Eu queria que... Adriano, acompanha ele aqui. E queria que viesse um ministro. Pode ser o Alan. Alan, ora com ele, por favor. Já está mais perto aí, pensando se vai ou não. São dois, já aumentou. Glória a Deus. Está vindo o Gleice já. E aí, se tiver mais alguém, é a última vez que eu vou falar. Se tem mais alguém, levanta a mão. Mais um aqui, glória a Deus. Já está vindo o ministro. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mais uma? O apóstolo está pedindo para eu fazer o dole uma aqui. Tem mais alguém ainda que quer fazer parte desse reino? Tem mais alguém? Ou se você não quer e quer continuar ainda, talvez você vai passar mais uma semana na sua lutinha pessoal. Eu sinto muito, mas eu tenho uma coisa para te falar. Quando você decidir, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui, porque a gente é apaixonado por isso. Porque isso faz parte do avanço do reino. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar também com o pessoal que está na internet, que eu já vou despedir deles, mas não terminou ainda. Mas é que a próxima parte eles não vão poder fazer de lá. Então, preciso não ficar com vontade, eu já vou despedir. Se tiver alguém em casa também, vou orar. Espírito Santo de Deus, eu quero, antes de mais nada, te agradecer, Senhor, por tua presença nesse lugar, nessa noite. E eu sei que essa presença não se limita a templos feitos por mãos humanas. Eu sei que se alguém em casa levantou as mãos e alguém em casa falou, eu não posso ficar aqui, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer parte disso. Eu sei que o Senhor pode alcançar essa pessoa lá na casa dela agora e gerar um incômodo, Deus. Eu quero declarar que as palavras que chegaram no coração das pessoas que estão nos assistindo não vão se perder durante a semana. E que no próximo culto pessoas vão estar aqui por causa do que ouviram na transmissão. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito possa incomodar essas vidas durante essa semana e que a gente entenda a necessidade de fazer parte desse povo, dessa batalha, mas de uma batalha que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana.